cidadão, estamos aqui mais uma vez no Fractal Revisa para mais uma aula. Hoje nós vamos estudar sobre as transformações termodinâmicas. Vamos para o quadro. Nós temos 4 transformações básicas. A transformação isobárica. Olha, o prefixo iso é igual, bário do latim, pressão. Então, pressão igual pressão constante. Então, a isobárica, a pressão é constante. Nós vamos lá na equação geral dos gases e retiramos a pressão da equação. Aí fica a equação volume inicial sobre temperatura inicial igual volume final sobre temperatura final. Lembrando que a temperatura sempre em Kelvin. Ao aplicar a primeira lei da termodinâmica, nós temos que o trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume e o calor é igual ao trabalho mais variação de energia interna. Dessa forma, pessoal, nós temos aqui um gráfico da isobárica. Aqui a pressão é constante. Nós vemos que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B. Então, a pressão constante, isobárica. Aqui aumenta o volume, é uma expansão, e aumenta a temperatura, saindo da isotérmica mais próxima da origem, indo para a isotérmica mais afastado da origem. Se nós pegarmos aqui a área rachurada desse gráfico, nós temos então o trabalho. O trabalho, ele é numericamente igual à área. Então, a área do gráfico aqui de azul, que é rachurado aqui até a horizontal. Essa é a transformação isobárica. Nós temos também a transformação isovolumétrica ou isocórica, onde o volume, a medida é constante. O volume é constante. Nós vamos lá na equação geral dos gases e cancelamos o volume. Ficamos com a equação pressão inicial sobre temperatura inicial igual pressão final sobre temperatura final. Se o volume é constante, a variação de volume vai ser zero. Então, nós temos aqui na aplicação da primeira lei da termodinâmica que a variação de volume é zero. Por consequência, o trabalho é nulo. Então, na isocórica ou isovolumétrica, o gás não realiza trabalho nem sofre trabalho. Ao aplicar a primeira lei da termodinâmica, nós cancelamos aqui o trabalho, o calor vai ser igual à variação de energia interna. Então, nessa transformação, todo o calor vai ser transformado em variação de energia interna. O gráfico dessa transformação, da isobárica, da isovolumétrica, é esse gráfico aqui, onde nós percebemos aqui que o volume não altera. O volume de A é igual ao volume de B. O gás sofre uma transformação de A para B. Ele aumenta a temperatura, sai temperatura TA para uma temperatura TB, de uma isoterma mais perto da origem para uma isoterma mais afastada da origem. Aumenta a temperatura sem aumentar o volume. E também aumenta a pressão. Se a gente for observar, a pressão também aumenta, mas o volume permanece o mesmo. Aqui não tem como calcular a área aqui é zero. Portanto, então, o nosso trabalho aqui é nulo. Esse aqui é o diagrama, então, da transformação isovolumétrica. Temos também a transformação isotérmica. A isotérmica, ela é a transformação que a temperatura é constante. Aqui nós vamos na equação geral dos gases e cancelamos a temperatura. Aí ficamos pressão inicial vezes volume inicial, igual pressão final vezes volume final. Olha, se a temperatura é constante, a variação de temperatura vai ser zero. Se a variação de temperatura é zero, significa que a variação de energia interna vai ser zero. Aqui não houve aumento de energia interna. Ao aplicar a primeira lei, eu vou cancelar o ΔU e o calor vai ser igual ao trabalho. Nessa transformação, todo calor é transformado em trabalho. Todo calor é transformado em trabalho. Bem, o gráfico, o diagrama dessa equação, é PV, nós temos aqui a isotérmica.
o gás vai do estado A para o estado B em cima da isoterma. É uma transformação isotérmica. A área, ao rachurar esse gráfico aqui, a área vai ser então o trabalho. A área vai ser então o trabalho. Tá? E por último, pessoal, a última transformação é a adiabática. A transformação adiabática é chamada de transformação rápida. É aquela que não chega a trocar calor com o meio. Olha, a transformação adiabática é conhecida como transformação rápida. Transformação rápida. Ela é tão rápida que não chega a trocar calor com o meio. Transformação rápida. Ou é isolado termicamente. Essa transformação adiabática, a quantidade de calor é zero. Aqui, na adiabática, a quantidade de calor é zero. Tá? Nós temos aqui, na adiabática, a equação de Poisson, ou de Poisson. Essa equação aqui é chamada equação de Poisson, ou de Poisson. Essa equação é bem similar, bem parecida com a isotérmica, só que nós temos aqui um expoente no volume. Esse expoente é o expoente de Poisson, tá? É esse gama. Esse gama também vai ser fornecido nos exercícios. Então, a equação da adiabática fica pressão inicial vezes volume inicial elevado a gama, que é o expoente de Poisson, igual pressão final vezes volume final elevado a gama. Então, essa aqui é a equação de Poisson, ou de Poisson, tá? Que é usada na transformação adiabática. E nós temos duas situações na transformação adiabática. Eu tenho a expansão adiabática e a compressão adiabática. A expansão, o trabalho vai ser menos a variação de energia interna. O gás aumenta o volume, mas diminui sua temperatura. Um exemplo no nosso cotidiano seria o uso de desodorante. Ao aplicarmos o desodorante de spray, o gás sai do recipiente e o recipiente esfria. Então, o gás saiu e o gás lá dentro tem mais espaço para ocupar, ele expande rapidamente e diminui a sua temperatura. Aí nós sentimos o recipiente frio, o frasco do desodorante frio. Essa é a expansão adiabática. E temos a compressão adiabática. A compressão adiabática, a gente vai diminuir o volume e vai elevar a temperatura. Se você pegar uma seringa, tampa a boca dela e espreme, a gente vai sentir que tem uma compressão e vai esquentar o cilindro da seringa. Ou na bomba de encher bola, ao encher a bola, você vai sentir que o cilindro esquenta, justamente porque está comprimindo adiabaticamente, está sendo uma transformação rápida ou transformação adiabática. O gráfico, o diagrama da adiabática, olha, aqui nós temos duas isotérmicas, e a de azul aqui, ó, o de azul aqui, a adiabática. Essa adiabática, ela é mais íngreme, mais inclinada do que a isotérmica. Nesse caso aqui é uma expansão adiabática, tá? O de A para B está expandindo, aumenta o volume e diminui a temperatura. E o gráfico, a área aqui, ó, vai ser o trabalho, então, realizado pelo gás, adiabaticamente. Tá certo, pessoal?